não me se falar como é o primeiro viés, que não vem publicamente para pronunciar sobre o processo, não evita mediatizar desde o início, apesar de várias irregularidades que caracterizam o próprio processo desde o início. Em primeiro lugar, não facilita o princípio para respeito a segredo de justiça e por crença de como a justiça não facilita dentro de tribunais e apenas por intervenientes processuais. Mas também para não acreditar como o processo nascer orientado para a lisura necessário para a descoberta de que é verdade material, sobretudo para parte de magistrados judiciais titulares do processo que não acreditavam no início de como e que não sendo condicionado para agentes externos ao próprio processo. O Ministério Público, através do Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Econômicos, nunca respeitou o princípio que está nortear segredo de justiça. Não assistiu a manga de vazamento sistemático de informações sigilosas que só quem tem acesso a autos pode ter acesso a elas. E mais grave de tudo é de como próprios delegados do Ministério Público, junto ao Tribunal de Primeira Instância, é chamado a intervir no processo à margem de lei orgânica de tribunais judiciais, através desse artigo 70 que está falando de como, portanto, na tribunais, representação do Ministério Público na tribunais está fazendo da seguinte maneira. Na Tribunal de Relação, o Ministério Público está representado por procuradores gerais adjuntos, assim como para procuradores da República. A nós olha magistrados do Ministério Público, delegados, digamos assim, do Procurador da República junto ao Tribunal de Primeira Instância, intervêm no processo sua maneira que recebido e de domínio público. E mais grave de tudo, e de como, artigo 80, que está para pedir segredo de justiça, está falando como, e proibido qualquer alguém assistir à prática de ato processual que tem direito ou dever de assistir. Sublinhando isto, e me se fala de como, que magistrado do Ministério Público junto ao Tribunal Regional de Bissau é capaz de tomar qualquer tipo de intervenção, nem assiste, qualquer que seja ato processual, num processo de competência de tribunal de relação, para razões, obviamente, que nunca vai demonstrar de como na tribunal de relação, o Ministério Público está representado por procuradores da República, assim como para procuradores gerais, adjuntos e nunca para delegados do Ministério Público. Naquilo que está falando no capítulo de adiamento do julgamento, não me citiste algumas notas. Não é informado na dia e na tribunal, onde julgamento não tem lugar nela, de como, através de uma notificação por escrito, como julgamento não adiado, sem data. Esse vídeo de como, próprio juiz, e tinha a obrigação de abrir sessão para cumprir tudo formalidades e na ato da abertura, na ato do próprio julgamento, que iria comunicado motivos de adiamento, assim como permitir contraditório para parte de entes que está de acordo para o eventual adiamento. E que é isso que acontece, mas é estranha para ver como a experiência de próprios magistrados envolvidos no processo está levando a acreditar de como magistrado, sabe como assim que está fazendo, mas efetivamente é fácil, que está levando a outra pergunta. E está perguntado para ver como anda magistrado e que proceder assim. E para desconhecimento, não acreditar como não. Não acreditar como aqueles magistrados e magistrados experientes, esse bica que não acontece, não acreditar como tem outros fatores que não nem olhar ao longo dessa conferência de imprensa, que não entender como condiciona a intervenção do magistrado. Num segundo ponto, está falado de como argumento que leva a adiamento de que julgamento e notificação do Ministério Público de incidente de inconstitucionalidade que é suscitado para a defesa. Logo, ali está colocado um segundo questão. E está apontado para ver que manda só agora que o Ministério Público é notificado desse incidente. Esse vídeo de como, na contestação de própria defesa de não constituintes, essa equipa entra com aquele incidente de inconstitucionalidade junto com o próprio contestação no dia 26 de fevereiro de 2024. Importante sublinhar ali rapidamente, sem mexer entrar na questão de fundo, para falar de como aquele incidente de inconstitucionalidade está passa para quê? O Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Econômicos, que investiga, que recolhe provas, que acusa não clientes e um gabinete inexistente do ponto de vista legal.
Na lei orgânica do Ministério Público, e que existe gabinete de luta contra a corrupção e delitos sexuais. Coisa que está levando a consideração de como, efetivamente, que ela estava violando de forma flagrante que é disposição do artigo 8º da Constituição da República, que está mostrando como o próprio Estado está sobrevindo à Constituição da República e está baseada na legalidade democrática. Só atos que está ferindo a lei que valem na Constituição da República. Que ela está levando a quê? A concluir como toda estrutura que leva à acusação do processo e que tem qualquer tipo de efeito legal para ver efetivamente e fazer para um órgão que existe no Ministério Público. Para ver que está marcado o julgamento sem notificar, portanto, de contestação do Ministério Público, quando a lei própria está determinada como assim queria dizer. Artigo 216, número 1, 216 do Código de Processo Penal está falando como assim, número 1, nas 7 dias depois de notificação de despacho que está designado dia para julgamento, suspeito, que a nossa nona representa, Suleimani e Antônio, através desse advogado, de apresentar contestação e qualquer outra prova que tenha. Esse facido. E facido, como eu falei, dia 26 de 12 de 2024. No número 3 do artigo 216, e está falando de como Ministério Público e cada assistente iria entregar um duplicado. Ou seja, no dia 26 de fevereiro, prazo para prática de atos de 5 dias, o Ministério Público tinha, só que não acreditar como e notificado, e tinha tempo suficiente para notificado de como efetivamente e receber contestação, suma própria que a lei está falando de como ele notificado de que ela iria dar tudo aquele documentos que não juntam autos, no sentido de poder reagir contra qualquer que seja pedido que não faça. Na verdade, o Ministério Público é notificado, ou seja, para ver aquilo é obrigatório do ponto de vista legal, portanto, e notificado de contestação não requita consta incidente de inconstitucionalidade com papel goza. Portanto, aquele argumento que buscado para dia de julgamento e foi apenas um pretexto encontrado para dia de julgamento devido a pressões externas ao próprio processo. Artigo 227 do Código de Processo Penal. Que está papel de adiamento de data designada para julgamento. Impossibilidade de constituição de tribunal e não cumprimento de diligências referido no artigo 220, que está papel de cartas precatórias, que elas que fundamento para adiamento de data designada para julgamento. Ora, o tribunal estava bem constituído, o Ministério Público estava presente, testemunhas estava presente, suspeito estava presente, defensores de suspeitos estava presente, nenhum de requisitos que invocado para a dia de julgamento e que está inserido dentro do artigo 227 do Código de Processo Penal. Nasci, número 3, está falando de como despacho cada dia de julgamento e está fácil, portanto, e fácil sim determinar próximo julgamento, ou seja, não faz referência àquele despacho que não contado lá, que despacho que determina cada que próximo dia de julgamento, ou seja, e foi adiamento que está falado sine dia, se motivo fosse permitir pronunciamento do Ministério Público e de fixar ao Ministério Público um prazo que lá acontece. E que prazo, que não falamos como que prazo, e de 5 dias de prática de atos, e que prazo de acontecer dia de mês de fevereiro, não acontece como julgamento facido dia e marcado para dia 11 de março. Ministro falamos como não constituintes essa detido a 100 dias. Fundamento que está sustenta, portanto, prisão preventiva e deixa de existir a manga de tempo. Ou seja, o tal fundado riscos de perturbação de investigação, se é que riscos chega a existir, que na perspectiva nunca que riscos chega a existir, que indivíduos nunca têm intenção e nunca fazem o que quer que seja para perturbar a investigação, mas a investigação acaba já. Investigação acaba já. Acusação provisória é fácil já. Portanto, que a acusação provisória transforma em definitivo, ou te transformando em definitivo, estou aqui mandado para juiz julgador que ela marca a data de julgamento. Anda, não é fundado o risco de perturbação de investigação, nem a altura de processo. E que existe. Está lá há 100 dias que não tem de vacumar. Efetivamente, que medida de revogado, sua maneira que não solicitar e não a bem contar.
Artigo 215 do Código de Processo Penal está determinando como despacho que está designado para julgamento e está conti, só pena de nulidade, na sua linha F, decisão ou reexame da situação processual do suspeito. Ou seja, do próprio despacho, ele designava como não. Situação processual de agentes, uma vez que existe fundado riscos de perturbação de investigação, para a investigação acabar, automaticamente ele alterado-se medida de coação para outra medida de coação que passa para a prisão preventiva, que pode ser obrigação de apresentação periódica, obrigação de permanência ou termo de identidade e residência, sendo que primeiras medidas podem coadjuvar com outras medidas de natureza econômica para poder garantir como efetivamente ela vai estar apresenta periodicamente se assim que entendimento de digníssimos mestrados. Essa que acontece, essa de acontecer ex officio, e de ser para livre arbítrio do próprio tribunal fazer. O que acontece, não solicita, através de um requerimento que está na autos, alteração de medida de coação, de prisão preventiva, obrigação de permanência, obrigação de apresentação periódica. Até então, e que houve pronunciamento sobre o requerimento, nunca foi dada a possibilidade de discutir no requerimento. Na audiência, que diga abrido, essa é uma das questões prévias que nós disse, no sentido de não discutir, para ver efetivamente julgamento adiado sine die. Conclusão. Não solicita a libertação de não constituintes enquanto inaguardado posteriores termos do processo. Se é que ainda existe posterior termos de processo, só uma que não fala voz de como tudo estrutura que está sustentando o processo e cai para ver órgão que faz aquilo e um órgão inexistente do ponto de vista de lei. Suma como fala voz, despacho de adiamento sem dia para marcação de outro julgamento e está viola, aquilo que mostra para a voz, tudo que artigos que referência a voz lá riba e não no sentido como tem fundados receios de como adiamento de que julgamento e deve-se a fatores externos ao próprio processo, ao eventual ordem superior, ou seja, e que foi de vontade do próprio magistrado a dia julgamento.